Você acha que é livre, que controla suas escolhas, que é dono do seu próprio destino. Mas, e se tudo isso for uma ilusão? E se por trás das suas decisões, dos seus medos, da sua procrastinação, existir uma força invisível, sorrateira, manipulando você como uma marionete? Essa força tem um nome. No livro Mais Esperto que o Diabo, Napoleon Hill a identifica como o próprio diabo. Uma entidade que não precisa de chifres ou tridente, porque ela atua na sua mente. Sutil, perigosa e extremamente eficaz. Ela se alimenta dos seus medos. Cresce cada vez que você adia um sonho, desiste de um objetivo ou escolhe o caminho mais fácil. E o mais assustador? Você acha que tudo isso é culpa sua? Mas não é. Essa força foi criada para te manter na mediocridade, no piloto automático, vivendo uma vida que nunca foi realmente sua. Hoje você vai descobrir os 7 sinais de que está sendo dominado por ela. E talvez, pela primeira vez na vida, você finalmente acorde. Primeiro sinal: procrastinação disfarçada de perfeccionismo. Você já percebeu como sempre tem um motivo para não começar aquilo que você sabe que precisa fazer? Sempre falta alguma coisa. Ainda não é o momento certo. Preciso aprender mais. Tenho que me preparar melhor. Essa conversa, repetida 1000 vezes na sua cabeça, não é só um pensamento aleatório. É o primeiro sinal de que você está sendo controlado pelo medo, sem nem perceber. E o medo, como Napoleon Hill revela no livro Mais Esperto que o Diabo, é a arma número 1 dessa entidade invisível que manipula milhões de pessoas todos os dias. Ele não aparece de forma assustadora. Pelo contrário, ele se disfarça de lógica, de prudência, de perfeccionismo. Ele convence você de que esperar é a melhor escolha. Mas no fundo, tudo que ele quer é te manter parado, inofensivo, estagnado. Porque uma pessoa que não age, não ameaça o sistema, não cria, não cresce. E o diabo, como Hill descreve, só domina quem está vulnerável. E ninguém está mais vulnerável do que quem vive adiando a própria vida. A procrastinação é traiçoeira porque ela vem disfarçada de inteligência. Você acha que está sendo estratégico, que está evitando riscos, que está se preparando melhor. Mas a verdade é outra. Você está sendo sugado por uma armadilha mental. Uma prisão confortável, com paredes invisíveis, onde o medo dita as regras e o tempo passa sem piedade. Dias, semanas, meses, e nada muda. Seus sonhos continuam no papel. Suas metas ficam sempre para depois. E o mais triste, você acredita que isso é normal, acha que todo mundo vive assim, mas esse pensamento comum é exatamente o que o diabo quer. Ele quer que você se compare com os outros que também estão travados, porque assim ninguém se destaca, ninguém sai do rebanho, ninguém ameaça o controle. A procrastinação é o vírus da mediocridade, e o perfeccionismo é o nome fantasia que ele usa para parecer inofensivo. Quantas oportunidades você já perdeu por causa disso? Quantos projetos deixaram de nascer porque você esperou o momento certo? A verdade é que o momento perfeito nunca existiu e nunca vai existir. A vida real acontece no meio do caos, da incerteza, da tentativa e erro. Quem espera demais assiste à própria história sendo escrita pelos outros. E o diabo, essa força mental que Hill desenha como uma energia de manipulação e controle, ele se alimenta exatamente disso, da sua paralisia, da sua dúvida, do seu hábito de adiar o que importa. Cada vez que você diz, depois eu faço, ele sorri, porque sabe que depois é uma armadilha, é o código secreto da desistência disfarçada, é o enterro silencioso dos seus sonhos. E tudo isso começa com algo aparentemente inofensivo, um perfeccionismo que você acha bonito, mas que está destruindo a sua vida, um dia de cada vez. Se você se identificou até aqui, então entenda, você não está sozinho. Milhões vivem nesse ciclo, mas só escapa quem enxerga o padrão e decide quebrar. Porque o antídoto da procrastinação não é esperar se sentir pronto. É agir mesmo com medo, mesmo sem saber tudo, mesmo errando no caminho. A ação enfraquece o controle, a ação enfraquece o diabo. O que ele mais teme é uma mente que se move, mesmo que tropece. Porque uma vez que você entra em movimento, ele perde o domínio.
O primeiro passo é reconhecer esse sinal. O segundo é parar de esperar. A vida não começa quando tudo está perfeito. Ela começa quando você decide sair do lugar, mesmo tremendo. Segundo sinal, necessidade constante de aprovação. Tem gente que não dá um passo sem antes olhar para o lado. Vive buscando o olhar de alguém para confirmar se o que está fazendo é certo. E o pior, se não recebe um elogio, já se sente inseguro. Isso não é só um traço de personalidade. É um sinal claro de que o medo está no comando. E não qualquer medo. É o medo da rejeição, da crítica, de não ser aceito. Napoleon Hill chama esse padrão de dominação mental. O diabo, como ele descreve no livro, não precisa gritar no seu ouvido para te controlar. Ele sussurra. Ele faz você acreditar que precisa da aprovação de todo mundo para seguir em frente. E é aí que começa o autoabandono. Você abre mão do que acredita, do que sonha, do que realmente quer, só para caber dentro da expectativa dos outros. Viver assim é viver sufocado, mas sorrindo por fora. Essa busca por validação é uma armadilha cruel. Quanto mais você precisa da opinião dos outros, mais frágil você se torna. Sua autoestima passa a depender de curtidas, aplausos e comentários. Você evita se posicionar, evita sonhar alto, evita até ser você mesmo, com medo do que os outros vão pensar. E o diabo adora isso. Ele se fortalece quando você se enfraquece. Porque uma pessoa que vive em função da aprovação externa está sempre com medo. Medo de errar, de ser criticada, de ser deixada de lado. E quem tem medo, obedece. Hill mostra que essa é uma das formas mais perigosas de controle. Quando você acha que está escolhendo, mas na verdade está só reagindo ao que os outros esperam de você. A necessidade de aprovação não só te prende, ela te esvazia. Você começa a aceitar coisas que não condizem com o que você realmente quer. Relações sem amor, trabalhos sem propósito, silêncios forçados. E quanto mais você se molda para agradar, mais você se desconecta da sua verdade. O mundo vira um palco e você vira ator de um roteiro que nem foi você que escreveu. O diabo, ou esse sistema mental de medo, já não precisa fazer mais nada. Porque agora é você quem se sabota, você quem se limita, você quem desiste de si com um sorriso forçado no rosto e um nó na garganta. Se esse sinal te acertou de alguma forma, comenta aqui embaixo com a palavra liberdade. Esse simples gesto é mais do que um comentário. É uma declaração silenciosa de que você quer se livrar dessa prisão invisível, que você está cansado de viver para agradar, que você quer voltar a viver por você. Comenta liberdade se isso faz sentido para você. Porque enquanto você precisar da permissão dos outros para ser feliz, sua vida nunca vai ser realmente sua. Terceiro sinal: medo excessivo de perder, risco zero. Sabe aquele tipo de pessoa que tem um monte de ideia boa, talento de sobra, mas vive emperrada no mesmo lugar? Ela até sonha alto, mas só age quando tem 100% de certeza que tudo vai dar certo. O que, claro, nunca acontece. O medo de perder é tão grande que ela troca qualquer possibilidade de crescimento por uma falsa sensação de segurança. Esse é um dos sinais mais sorrateiros de que o medo já tomou conta da mente. No livro Mais Esperto que o Diabo, Napoleon Hill deixa claro: o diabo domina quem foge do risco. E como ele faz isso? Plantando dúvidas, criando pânico antecipado, mostrando cenários de fracasso antes mesmo da tentativa. O problema é que, ao tentar evitar qualquer perda, a pessoa acaba perdendo tudo o que realmente importa: tempo, energia, oportunidades e até o sentido da própria vida. Esse medo, apesar de parecer sensato, é uma prisão elegante. Você não percebe que está sendo controlado porque acha que está sendo cauteloso. Só que essa cautela, quando exagerada, vira paralisia. E essa paralisia te coloca num ciclo onde você só observa os outros avançando, enquanto você racionaliza a própria estagnação. O diabo, essa metáfora poderosa de Hill para representar o controle mental pelo medo, se aproveita exatamente disso, da sua obsessão por garantias. Ele sabe que quanto mais você busca segurança absoluta, mais vulnerável você fica. Porque a vida, por natureza, é instável. Não existe vitória sem risco.
Mas o medo faz parecer que qualquer movimento fora da zona de conforto é perigoso demais. E assim, você vive no modo espera. Espera o cenário perfeito, o momento certo, a coragem surgir do nada. E enquanto isso, os anos passam. A consequência desse comportamento é devastadora. Você começa a viver sempre no mínimo. Faz o suficiente para sobreviver, mas nunca o bastante para se sentir vivo. Se contenta com um trabalho sem propósito, uma rotina sem brilho, uma vida que não empolga. E tudo isso para não se arriscar, para não fracassar, para não perder. Mas o que é mais doloroso? Arriscar e falhar ou passar a vida inteira sem nem tentar. O medo vai mentir para você, dizendo que é melhor a segurança. Mas quem já enfrentou esse medo sabe que a maior perda é nunca ter se permitido lutar pelo que realmente queria. Hill escreve com todas as letras: o diabo não precisa te destruir, só precisa te manter travado. E é exatamente isso que acontece quando você evita qualquer tipo de risco. Você fica travado, invisível, impotente. Se esse sinal pareceu um espelho da sua realidade, comenta aqui embaixo com a palavra coragem. É só isso, uma palavra, mas pode ser o começo de uma nova mentalidade. E se você quer continuar recebendo mensagens como essa, que cutucam onde precisa e despertam o que está adormecido aí dentro, se inscreve no canal agora. Assim você não perde os próximos episódios e segue nessa jornada de abrir os olhos e recuperar o controle da sua própria mente. Clica aí no botão de se inscrever e ativa o sininho. Medo todos nós temos, mas quem age apesar do medo, esse sim é livre. Quarto sinal: falta de propósito claro, vida no automático. Acordar todos os dias, fazer o que precisa ser feito e seguir a rotina como se estivesse num piloto automático. Isso é o que acontece quando a vida perde o brilho. Você já se pegou pensando: por que eu estou fazendo tudo isso? Ou onde é que eu realmente quero chegar com tudo isso? Se essas perguntas não fazem parte da sua reflexão diária, é um sinal claro de que algo não está certo. Quando você não tem um propósito claro, sua vida vira apenas uma sequência de tarefas repetidas. Levantar da cama, trabalhar, comer, dormir e nada além disso. O diabo, na visão de Napoleon Hill, adora quando você entra nesse modo automático. Porque uma mente sem direção, sem um objetivo real, é uma mente que pode ser facilmente manipulada. O medo de falhar, o medo de tentar algo novo, te impede de buscar algo mais. E o diabo se alimenta disso. De um coração e uma mente vazios, que não sabem para onde ir. E por isso, acabam seguindo qualquer caminho. É nesse ponto que o diabo coloca sua principal armadilha: a sensação de que não há mais nada a perder. E se você acredita que nada realmente importa, o medo vai te controlar sem nem perceber. Você começa a aceitar a vida como ela é, sem questionar, sem buscar mais. E isso vai te afastando dos seus reais desejos e sonhos. A falta de propósito cria um buraco vazio dentro de você. E o pior é que você não sabe como preencher. Vai tentando preencher esse vazio com distrações, com compras, com festas, com relacionamentos vazios, mas no fundo sabe que nada disso realmente faz sentido. E aí você se acostuma. O diabo te mantém onde você está. E o medo da mudança, da transformação, te mantém no mesmo lugar. A verdade é que todos nós precisamos de algo maior para direcionar nossas ações. Sem um propósito claro, sua vida vai ser apenas um dia após o outro. E o diabo se alimenta da sua incapacidade de buscar algo mais. Ele quer que você acredite que esse é o seu destino. Ele quer que você pense que sua vida vai ser sempre uma repetição sem fim. Mas a grande sacada e o que Hill ensina é que o verdadeiro poder está em criar um propósito e seguir a sua própria visão. Só assim você quebra o ciclo, só assim você retoma as rédeas da sua vida. Porque quando você tem um objetivo real, quando você sabe o que quer, o medo já não tem o mesmo poder. Você se torna imune à paralisia do não sei por onde começar e começa a viver de verdade. Se você sente que está vivendo no automático e quer encontrar um propósito real para sua vida, comenta propósito aqui embaixo. E se você quer continuar essa jornada de autodescoberta e transformação, inscreva-se no canal agora.
Não deixe essa oportunidade passar. Ao se inscrever, você vai receber mais conteúdos que vão te ajudar a retomar o controle da sua mente e da sua vida. Clica no botão de se inscrever e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Chegou a hora de sair do piloto automático e começar a viver com propósito. Quinto sinal: foco excessivo no que os outros estão fazendo. Comparação constante. A comparação é um dos maiores ladrões da paz de espírito. É como se a vida de todo mundo fosse mais interessante, mais realizada ou mais bem-sucedida que a sua. Você começa a olhar para os outros e pensar: por que eles estão conquistando tanto e eu não? Ou então, será que estou no caminho certo? Essa constante comparação não vem de um desejo saudável de crescer, mas de uma mentalidade tóxica alimentada pelo medo. O diabo adora esse tipo de comportamento, porque ao invés de você focar em seu próprio progresso e bem-estar, você se distrai e se perde no que os outros estão fazendo. Você deixa de olhar para dentro e começa a medir sua felicidade e sucesso com base na vida alheia. Quando você se compara com os outros, você nunca se sente bom o suficiente. E o diabo sabe disso. A comparação cria um ciclo vicioso. Você começa a se sentir inferior, frustrado e até desmotivado. Quanto mais você olha para os outros, mais você sente que está atrasado, que está perdendo tempo, ou pior, que não tem nada de especial. E o diabo, em silêncio, vai te deixando cada vez mais preso nesse ciclo de insatisfação. Ele manipula a sua mente, te fazendo acreditar que seu valor depende de como você se compara com os outros, ao invés de como você se vê. Ele te faz perder a visão do que realmente importa: sua própria evolução, suas próprias vitórias. Você passa a querer viver a vida do outro, a ter o que o outro tem, e acaba esquecendo o quanto já tem para conquistar na sua própria jornada. E o pior, você se esquece de que todo mundo tem seus próprios desafios, lutas e momentos difíceis. Só que nas redes sociais, onde todos colocam a parte boa de suas vidas, a comparação fica ainda mais intensa. Esse foco excessivo nos outros acaba desviando a sua energia de onde ela realmente deveria estar, no seu próprio crescimento. O diabo se alimenta disso porque ele sabe que quando você se perde nas comparações, perde sua identidade, perde sua confiança, perde seu poder. Você passa a viver para agradar os outros, para mostrar que é tão bom quanto eles, e começa a deixar de lado o que realmente faz sentido para você. Ao invés de celebrar as suas conquistas, você vive apenas na frustração. Ao invés de focar em melhorar, você se preocupa em estar à altura do outro. E assim você vai, dia após dia, sem viver a sua própria vida, vivendo apenas à sombra de um outro padrão de sucesso que não é o seu. Quando você perceber que está nessa armadilha, já é hora de parar e refletir. Sua vida é sua, seus sonhos são seus, e seu sucesso, seu caminho, é único. Não há comparação que possa te definir de forma justa. O único parâmetro para medir sua vida deve ser o quanto você cresceu, o quanto você se transformou e o quanto você se sente realizado com a pessoa que está se tornando. Sexto sinal: falta de autoconfiança, incapacidade de confiar em si mesmo. Quando você duvida de si mesmo, a vida fica muito mais difícil. Parece que as decisões ficam mais pesadas, que qualquer escolha se transforma em um muro que você não consegue pular. Esse é um sinal claro de que o medo já tomou o controle e o diabo está manipulando sua mente. A falta de autoconfiança é um dos maiores bloqueios que alguém pode ter. E o diabo, como bem explica Napoleon Hill, não precisa agir de forma agressiva. Ele simplesmente sussurra: você não é capaz. Você vai falhar. Isso é demais para você. E em vez de lutar contra esse pensamento, você começa a acreditar. E quando você começa a acreditar que não é capaz, você se paralisa. O medo de fracassar se torna maior que a coragem de tentar. E você se afasta cada vez mais dos seus sonhos e das suas metas. Esse tipo de falta de confiança em si mesmo te impede de arriscar, de tentar, de se expor ao novo. Você começa a se ver como alguém que não merece sucesso, que não tem habilidades suficientes para vencer, e passa a olhar para as vitórias dos outros com inveja ou desânimo.
Mas a grande questão é que a autoconfiança não é algo com que você nasce. Ela é construída a partir das suas ações, das suas vitórias e até das suas derrotas. Mas quando o medo toma conta, o diabo trabalha para que você nunca dê esse primeiro passo. Ele faz você acreditar que é melhor não tentar do que tentar e falhar. E é assim que a autoconfiança vai embora. Aos poucos, de forma invisível, até você não se reconhecer mais. O mais triste é que quando você não confia em si mesmo, você se torna prisioneiro de uma vida sem ação. Você vê oportunidades surgindo, mas ao invés de agir, se afasta delas. E as desculpas começam a surgir. Eu não sou bom o suficiente. Isso não é para mim. Vou esperar estar mais preparado. Mas a realidade é que, enquanto você espera, o tempo passa e você vai se afastando cada vez mais da pessoa que realmente poderia ser. Quando você começa a confiar em si mesmo, a vida acontece. Mas essa confiança não vem com palavras. Ela vem com ações. E o diabo quer que você fique no lugar de sempre, com medo de arriscar e de descobrir que você é muito mais capaz do que pensa. Porque uma mente sem autoconfiança é uma mente fácil de controlar. Uma mente que hesita, que se questiona, que duvida, está mais suscetível ao medo, à manipulação e à paralisia. O processo de reconquistar a autoconfiança exige coragem. E a boa notícia é que você já tem essa coragem dentro de você, mesmo que não perceba. Quando você começa a acreditar que é capaz, que pode dar certo e que suas ações importam, as portas se abrem. A confiança nasce quando você age, quando se coloca em movimento, quando para de esperar pelas condições ideais e começa a criar as suas próprias oportunidades. Acredite, você é muito mais forte e capaz do que imagina. Sétimo sinal: desconexão da espiritualidade ou da essência interior. Quando a vida começa a perder o brilho e você se sente vazio, desorientado, é porque algo muito profundo está fora de sintonia. Sua conexão com a sua essência interior, ou com algo maior, no caso, a espiritualidade. E isso não se refere apenas a uma questão religiosa. É algo mais profundo, mais pessoal. Se você já percebeu que tem dificuldade em se reconectar com a sua própria essência, que vive se sentindo desconectado de quem você realmente é, ou se o vazio dentro de você parece aumentar a cada dia, é hora de abrir os olhos. O diabo se alimenta dessa desconexão. Ele sabe que quando você perde o contato com sua verdadeira essência, começa a se perder no mundo, nos problemas, nas pressões externas. Ele usa esse vazio para te manipular e te manter distante de sua verdadeira força, de sua verdadeira missão. Quando você está desconectado espiritualmente, fica mais fácil de cair nas armadilhas do medo, da dúvida e da insegurança. O diabo, como bem ensina Napoleon Hill, não te obriga a fazer nada. Ele apenas te distrai, te desvia do que é verdadeiramente importante para você. Ele coloca pensamentos, medos e distrações que te afastam do que realmente importa. Sua missão de vida, seu propósito maior. E o pior é que, quanto mais você se desconecta, mais difícil fica perceber o que realmente está acontecendo com você. O vazio aumenta, mas você não consegue identificar de onde vem. E é nesse momento que o diabo te mantém preso, porque ele sabe que se você se reconectar com o seu eu verdadeiro, com sua espiritualidade, vai ser impossível te controlar. Mas a boa notícia é que essa desconexão não precisa ser permanente. A resposta está em se permitir parar, refletir e se reconectar. Quando você volta ao seu centro, à sua essência, ao que é mais genuíno dentro de você, as coisas começam a fazer sentido novamente. Sua confiança cresce, sua visão de mundo muda e você começa a perceber que tem um propósito. E isso te dá forças para lutar contra os medos e desafios que antes pareciam intransponíveis. A reconexão espiritual é uma ferramenta poderosa contra qualquer força negativa que tente te controlar. Ela te dá clareza, te dá foco e, principalmente, te dá liberdade para ser quem você realmente é. Agora é hora de tomar uma decisão. Se você reconheceu qualquer um desses sinais na sua vida, pare agora. Reconheça o poder que você tem de mudar. E a primeira ação que você vai tomar é simples. Curta este vídeo, compartilhe com quem você sabe que também precisa ouvir essas palavras
e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo que vai ajudar você a recuperar o controle da sua mente e da sua vida. Não fique de fora dessa transformação. Curta, compartilhe, comente e, mais importante, inscreva-se agora. O poder da mudança começa com um passo, e esse passo você já deu. Agora continue avançando com mais conhecimento.